E aí, enquanto a Catarina fala, oi, Cris, tudo bom? Tudo bom, querido? Tá ótimo, você me escuta bem? Te escuto. E você, me escuta bem? Tá ótimo. É porque eu O não meu pude pôr som. o fone, que meu celular tá com pouca bateria, então eu tive que ligar ele na tomada aqui enquanto a gente está conversando. Pode ser que ele exploda. Tudo bem, é isso. Você tá ouvindo a música embaixo, aqui atrás, ou tá te atrapalhando ou tá de boa? Tá de boa. Perfeito. Se tiver alguma coisa aí, você me avisa que que tô em Maceió, né? Aí tem um ventilador, sabe aquele ventilador de evento, assim, enormes? Tem um aqui na minha frente. Cris, obrigado por aceitar o convite tão rápido, né? Eu vi teu vídeo, e a Catarina, que tá contigo aí, tá trabalhando contigo, pelo que eu entendi, ela é minha aluna hoje. Começamos amanhã, aliás, né, no trabalho de carreiras. Ela que tem Sim. mais de 40 anos, e aí ela me indicou teu vídeo, eu assisti, eu ia correr. Eu tô até com material de corrida aqui, Cris, ó, pra desmentir, tá vendo? Tá meu, tá meu tênis tá aqui, ó, acabei de chegar. Aí eu assisti o vídeo, eu falei, é muito grande, do que se trata? Ela falou, eu assisti. Aí eu fui correr, fiquei pensando, voltei a assistir de novo, eu repostei antes de correr. Aí eu falei, cara, como isso é sério, né? Eu vou ser bem sincero com você, eu nunca pensei nisso quando o assunto foi diversidade, né? E eu tô aqui de coração aberto para você me ensinar e eu quero complementar, né, com alguns dados, né? Eu fui buscar etimologias, eu fui buscar dados, etc. E eu experimentei isso, Cris, porque eu sou mentor e eu tenho pessoas que eu dou mentoria que eu pedi para que elas entrassem aqui agora, inclusive elas estavam jantando, eu falei, não, por favor, entra nessa live, porque eu quero chamar elas depois de você, porque, Cris, eu quero expor o que aconteceu com elas na mentoria. E depois eu vou te falar. Mas, Cris, fala para mim o que é esse tema que você está trazendo, e fala para a gente, diz para a gente a importância disso, porque hoje foi a primeira vez que eu ouvi essa palavra, que você vai nos dizer qual é, eu me senti mal. Essa é a essa sinceridade do que eu senti. Não, mas na verdade não é por aí, assim, quer dizer, não é por aí. Não tô, quem sou eu para ficar dizendo por onde é? Eu quero te dizer que eu não sou nenhuma autoridade no assunto, eu posso falar um pouquinho por conhecimento de causa, eu também fui despertada para essa palavra há pouco tempo, né? Essa palavra, na verdade, é o preconceito em relação à idade, que pode ser chamado hoje de etarismo, ou idadismo, ou ageísmo, né? Eu gosto mais de etarismo, acho uma palavra mais brasileira. Ageísmo eu acho uma palavra muito americanizada, e idadismo eu acho ela mais estranha. Então eu fiquei com o etarismo, mas não importa, né? É, isso também é novo para mim. Eu fiz 50 anos no ano passado e eu fiz parte de um grupo, de um podcast chamado As Perennials, que a gente começou a falar sobre envelhecimento. Foi uma ideia minha que eu tinha desde os 46 anos, quando eu percebi que eu estava a caminho dos 50, eu levei um susto. E aí eu falei, nossa, eu tenho preconceito em relação à idade para onde eu estou indo. Estou descobrindo que eu preciso me acostumar com isso. E eu comecei a falar sobre o assunto sempre de uma maneira muito bem humorada, porque eu acho que o humor é o nosso grande aliado, né? Então, assim, quando eu começo o vídeo dizendo que eu sou fã do Fábio Porchat, é a absoluta verdade. Eu adoro o humor do Porta dos Fundos e adoro o Fábio Porchat, adoro o Gregório do Vivier, até conheço o Gregório pessoalmente e tal. Então, minha ideia como que isso aconteceu? Vou te contar. Eu faço parte de um grupo chamado, eu tô dentro de um hub chamado Silver Makers, que é um hub que reúne alguns influenciadores maduros. E eu percebi um tempo atrás, como eu sou uma blogueira raiz, né? Eu surgi na internet em 2007, naquela época que a internet era mato ainda, mais ou menos, né? Blogueira raiz foi maravilhoso. Blogueira raiz, é. E eu criei a história do look do dia, né? Assim, eu fui a pessoa que criou sem querer essa história. Assim, eu criei essa história e depois veio toda uma geração de blogueiras jovens que fizeram do look do dia algo muito diferente daquilo que eu imaginava, mas ainda assim acho muito interessante. Quando eu fiz aquilo, era uma expressão pessoal. Depois eu escrevi um livro que é o Modo Intuitivo para contar um pouquinho sobre isso.
E eu acredito mesmo nessa verdade, assim, de ser uma pessoa, acredito em ser uma pessoa de verdade. Então, eu sempre segui os meus caminhos nas redes sociais de uma maneira muito intuitiva, muito natural e orgânica, né? E assim sempre fui, e isso que aconteceu é uma prova disso, assim, é muito louco, porque hoje em dia eu faço parte desse grupo, tô nesse hub, então fiz vários trabalhos no ano passado de influência digital para Quaker, né? Aveia Quaker, L'Occitânia ao Brasil, o Boticário. Então, alguns trabalhos vieram através desse hub que está movimentando o mercado maduro, né? As próprias marcas, elas não estão muito elas estão despertando agora para o mercado maduro, que é um mercado com poder aquisitivo muito grande, com o foda-se ligado. Eu falo que é um mercado com foda-se ligado, porque são mulheres, eu estou falando de mulheres, claro, mas também tem os homens. A gente está muito menos preocupado com a opinião dos outros, a gente é muito mais a gente mesmo, sabe? Então, assim, tem uma coisa muito legal nisso. E aí eu recebi um convite do Silver Makers, a pessoa que me mandou, a Mila, falou: Cris, a gente queria que você fizesse parte desse movimento, porque esse vídeo do Porta dos Fundos incomodou muita gente. Eu tenho uma cadeira aqui que eu fico me sentando nela várias vezes aqui, com perninha de índio. Eu sou muito moleque. E aí eu falei, ok. E aí tinha lá uma hashtag, atualiza Porchat, e eu falei, gente, é sacanagem, porque assim, quem tá fazendo o personagem nesse vídeo do Porta dos Fundos chamado Responsável, é um vídeo em que ele fala com a mãe, e a mãe, ela não aparece, e ele tá numa reunião online, e ele fica assim, não, mãe, brinca aqui com seu celular e tal, querida, e tratando ela de uma maneira muito infantil. E ela é retratada como alguém de 57 anos. Mas só que é um vídeo do Porta dos Fundos. Eu ainda falei, gente, vamos colocar também Atualiza Porta dos Fundos, que a gente não pode atribuir tudo ao Porchat, porque ele está fazendo o personagem. Mas, enfim, não importa. Eu acho que o mais importante do que o vídeo que deu origem a isso, do que querer dar uma bronca ou cancelar, mais importante é o assunto que veio, né? E aí eu falei assim, quero participar, mas eu quero escrever alguma coisa, pensar bem no que eu vou falar, porque eu sou muito dispersa às vezes para fazer vídeo. Então eu escrevi mais ou menos um roteirinho e tinha até um teleprompter, assim. Eu peguei um aplicativo que tem teleprompter para me ajudar, mas é um texto meu, eu sou boa de texto, modéstia às favas. Então fiz um texto, assim, um desabafo mesmo, abrindo o coração para dizer, assim, que envelhecer não é fácil, né? É muito legal envelhecer, mas não é fácil. Querendo ou não, a gente percebe, assim, que o tempo vai passando, você tem que cuidar de você cada vez melhor, você tem que dedicar um tempo maior para cuidar de você, você tem que olhar o que você come. E o final, qual que é? Você vai chegar na morte, não vai ter outro jeito, né? Então, assim... No final a gente morre, né? No final a gente morre, né? Mas pode ser maravilhoso, pode ser um período da vida maravilhoso. E quando eu tinha 49, ou seja, um pouquinho mais de um ano atrás, eu assumi meu cabelo branco. Isso foi muito transformador para mim. Eu acho que eu descobri uma mulher muito mais interessante do que eu me achava. Eu tenho uma frase que eu falo assim, quando eu era mais nova, eu era muito mais velha, né? Eu acho que eu era uma pessoa muito mais difícil, muito mais ranzinza. E eu acho que hoje a gente vai ficando... a maturidade traz uma noção da essência muito legal. E aí eu resolvi fazer um vídeo, postei, ok. E a repercussão foi uma coisa muito grande, né? Muito maior do que eu já tive em toda a minha vida. Mas eu acho que isso só diz respeito ao tanto que esse preconceito estava entalado na garganta das pessoas. Só que a gente não dava nome para ele. Porque ele existe desde que o mundo é mundo. A gente não dava nome para ele, né? E aí, uma vez que a gente dá nome, a gente surge, eu falei que é um novo preconceito que surgiu no mercado. Gente, tem preconceito novo no mercado. E vai ter que ser a pedra do sapato aí dos humoristas, né? E de outros profissionais, porque a gente tem que falar sobre isso, né? Tem. Porque a diversidade geracional nunca foi falada. E aí eu vou te dar um exemplo. Eu sou publicitária, trabalhei durante 20 anos em agência de publicidade. Eu tive um colega que foi, assim, numa agência onde eu trabalhei 10 anos. Foi a última agência onde eu trabalhei e depois eu me tornei autônoma. Que ele é um cara que você olha pra ele assim, ele é 8 anos mais velho que eu, ele tem 58. E ele tá lá na agência desde que a agência surgiu. Você olha pra ele, você fala, esse cara é careta pra caramba. Mas ele é uma das pessoas mais geniais que eu conheço. É um dos caras mais criativos, tá lá até hoje.
E é engraçado porque eu fui para a agência para fazer dupla com uma pessoa. Eu fiz dupla com essa pessoa, com o Ariel Pescari, que era um cara maravilhoso. Inclusive, ele faleceu precocemente, já tem muito tempo, em 2002. Mas rapidamente, naturalmente, eu comecei a fazer dupla com o Zé, que é esse cara que eu te falo, assim, que você olha para ele e fala, ele é um cara tradicional, não sei o quê. Mas isso é um preconceito. Isso é a história única. Você conhece aquele livro que é uma palestra no teste da Chimamanda Adichie, que chama-se O Perigo de uma História Única? Que eu acho maravilhoso. Assim. Ela fala sobre o preconceito sem falar a palavra preconceito, né? Que é isso. Na verdade, talvez até a neurociência explique isso. A gente tem preconceito porque a gente precisa olhar para uma coisa e fazer uma ideia rápida sobre aquilo, porque pode significar perigo. Então, o preconceito em si, ele é uma coisa natural. O difícil é o que se faz com o preconceito que você tem. É isso que você tem que domar, né? Você tem que botar focinheira nos preconceitos. E ponto, né? A gente tem preconceito. A gente olha uma pessoa, a gente faz um conceito dela. Só quando a gente vai conhecê-la é que a gente vai entender como ela é, né? Olha, Cris, eu tenho muitas coisas para te falar e eu vou tentar compilar essas coisas. E eu pensei muito enquanto corri agora. Queria pedir licença antes quer dizer, depois que eu tô comendo, porque eu tava correndo, eu tô morrendo de fome, eu cortei uma banana aqui e botei um morango. Eu tô tomando uma cervejinha. Ah, que maravilha, melhor que eu citar. É o home office, né? Cris, é o seguinte, vamos começar do começo, como diz minha mãe. Primeiro eu queria falar para todo mundo como eu conheci a Cris. A gente dividiu o palco em 2015. Você estava bem diferente na época, como você já citou no início, né? E eu lembro que eu tinha acabado de palestrar, acho que 30 minutos lá no palco, né? Em Belo Horizonte, acho que era Ouro Minas, né? O nome do hotel. E aí a gente foi para um camarim ali, eu vi a Cris me olhando, daí eu falei, tudo bem, aí você se apresentou e tal, comecei a ver seu trabalho, eu achei fantástico. E assim, eu falei isso no início, eu quero te falar aqui agora. Eu tenho muita dificuldade hoje, no mundo que a gente vive de fake news e afins, é difícil você saber que a pessoa é de verdade. Eu tenho essa sensação com você. Você é uma pessoa maravilhosa, assim, eu realmente... você é uma das pessoas que me inspiram, me espelho em você, e obrigado por ter aceitado, assim, de último minuto essa live. Agora, vamos aos pontos que eu queria... Você sabe, né? É recíproco. Obrigado. Agora vamos aos pontos que eu queria falar para você, por isso que eu te chamei, Cris. Eu tenho uma mãe de 67 anos que ela trabalha em um sindicato e ela é funcionária pública federal. E a minha mãe, para mim, ela sempre foi um símbolo de muita luta. E aquela luta de desgaste, sabe? De trabalhar até 3 da manhã, não comer pra gente comer. Eu nasci numa favela, tu sabe disso, né? Sim. Mas nunca faltou comida no meu prato, né? E hoje eu vejo minha mãe, ela, pelos problemas, ela tem alguns problemas no joelho, mas ela não parou de trabalhar. E quando você fala, quando você começou a descrever o lance do vídeo, eu comecei a pensar na minha mãe na hora, né? Na impaciência que muitas vezes eu tenho, e ela não teve quando me criou, né? E também algumas nuances que eu tenho muito a aprender com ela, que talvez a minha impaciência não tenha me dado abertura. Só que eu aprendi muita coisa já com a minha mãe também, né? Eu aprendi a respeitar o meu espaço, o meu bem-estar, a minha família em relação ao trabalho. Eu sempre encarei trabalho como um meio, não como um fim. Eu sempre deixei o trabalho como uma ferramenta, não como uma coisa principal. Aí no teu vídeo, Cris, que você usa análise de dados, né, ciência de dados, você não criticou a pessoa, você criticou o objeto. Né? Você trouxe o fato e você faz questão de abrir dizendo que você adora o cara e afins. Eu conheço o Crocas, que é CEO da Porta do Fundos, ele trabalhou comigo no Facebook. Eu vou mandar seu vídeo para ele a propósito. Não sei se já contactaram você de alguma forma, mas eu vou tentar. Eu vou mandar para o Crocas o seu vídeo. Mas veja só, você falou um ponto que eu quero tratar aqui nessa live. Criatividade, inovação e idade, né? Esses 3 pontos, e olha que fascinante a neurociência. A neurociência sugere que quanto mais velho você é, maior a sua capacidade, na verdade, de acessar memórias se você tratar o seu cérebro como uma máquina de aprendizagem. Isso chama-se neuroplasticidade. A neuroplasticidade ela foi descoberta há muito pouco tempo, né? Acho que faz uma década mais ou menos,
E a neuroplasticidade indica o seguinte: é uma ativação de 3 mecanismos que nós temos no cérebro, onde se a gente liberar hormônios como neurotransmissores, como endorfina, que a gente secreta quando a gente corre, por exemplo, faz exercício, né? Se a gente conseguir conexão sináptica, que é quando a gente coloca uma informação nova numa antiga, ou seja, Cris, essa tua cabeça que tu carrega há 50 anos, tem informação que tu não usa nela. Mas aí aquele espaço que tu não usa pode ser sobreposto. A gente chama isso de conexão sináptica na neurociência. E tem Sim. neogênese. Neogênese é a capacidade de multiplicação da célula nervosa, do neurônio. Somados à mielinização, que é a conexão rápida dos áxions, né? Que são aqueles tentáculozinhos dos neurônios, sabe? Que eles se comunicam, né? Uhum. Quando a gente causa esses 3 mecanismos, a gente expande a capacidade do cérebro de aprender. Sabe como a gente faz isso, Cris? 1 hora de instrumento musical por dia Olha. ativa esses 3 mecanismos e causa plasticidade neural. É igual a 24 horas de academia para o teu corpo. É por isso que você vê várias coisas eu tocando piano, tocando isso aqui, isso aqui, isso aqui, porque eu estou causando isso no meu cérebro. A gente pode aprender isso com palavras cruzadas. A gente pode fazer isso também, por exemplo, aprendendo uma língua nova. Então, música em primeiro lugar, língua nova em segundo, palavras cruzadas em terceiro. Então, dito isso, a gente não pode jamais dizer que uma pessoa, por ser mais madura, ela tem menor capacidade que uma pessoa mais jovem. A ciência não sugere isso. A ciência sugere que, é óbvio que quando você tem 23, 24, 25 anos, teu cérebro atingiu ali um auge de cognição, ele está muito rápido, naturalmente. Só que aos 27 isso vai declinando. E se você não se alimenta bem, não faz exercício, né? Não faz exercício para o teu cérebro, só vai declinar. Então não importa a tua idade, se você não se cuida, não importa a tua idade. Você pode ter 50 anos com poder cognitivo, que a tua inteligência é melhor que uma mulher de 25, que um homem de 25. Aí vem 2 coisas que você trouxe que foram fantásticas: criatividade e inovação. Nenhuma das 2 coisas são habilidades. As 2 coisas são processos que você aprende. Nós somos seres que têm acesso a estes processos. Sim. Né? Então, se você trava e não quer aprender estes processos, então você não é criativa ou inovadora porque você não conhece o processo. Então, aí olha que fantástica, cereja no bolo. Quanto mais idade você tem, mais experiências você acumula, mais memórias você tem. E se você acessa essas memórias, você consegue ser mais criativo. Sabe por quê? Criatividade é o processo de conectar memórias, conectar pontos. Então você, Cris, que pega, por exemplo, a tua maturidade de ser uma mãe, pela história de vida que você passou, que a vida te trouxe, te expôs, e como você encarou isso, você consegue acessar essas memórias e você consegue entrar num processo de inovação e criatividade muito mais fácil que uma pessoa que não passou pelo processo que você passou. Entendi. Então vamos fazer uma suposição rápida. Você lembra daquela frase que as pessoas falam que quem viaja abre a cabeça, e aí tem aquela famosa frase que quem abre a cabeça não volta ao mesmo tamanho? Charles Darwin descobriu a neuroplasticidade sem a existência de neurociência e genética na época dele, lá em Galápagos, que é uma ilha que tem no Equador. Sim. Olha que fantástico. Ele pegou 2 coelhos, um coelho selvagem e um coelho domesticado. Ele abriu os 2 coelhos e ele notou que o coelho domesticado tinha um cérebro menor que um coelho selvagem. E através de observação, Cris, ele chegou à conclusão de que o coelho que era selvagem tinha mais acesso a informações e experiências do que o coelho domesticado. Você está entendendo a importância de envelhecer? Então, você acha que quem é que driva a sociedade, quem é que direciona o futuro do mundo, não são as pessoas jovens, são as pessoas mais velhas. Né? Há importância em todas as classes. Os jovens, eles chegam, eles questionam, porque eles trazem uma percepção diferente, porque a gente já está nesse viés de confirmação há muito tempo. Tem os prós e os contras de todas as gerações. Só que a gente entrou no viés de confirmação de preconceito, que a gente bloqueia a experiência. O que acontece? A gente erra mais. Aí vem os playboys do Vale do Silício, que eu morei lá 4 anos trabalhando pelo Facebook, falando que errar é bonito. Errar não é bonito. O Vale do Silício não ensina que errar é bonito. Olha que fantástico o Vale do Silício ensina sobre errar. E aí, isso vem das pessoas com mais experiência. Olha o que eles falam. Sabe por que as pessoas fomentam a ideia de errar ser bonito? Na verdade, a raiz da ideia é o seguinte, Cris. Os investidores de startup falou assim,
Se o empreendedor errou mais vezes, a probabilidade matemática dele errar mais uma vez é menor do que o cara que nunca errou. Sim. Acha que o cálculo é por experiência. O cálculo não é por inovação e criatividade do jovem que é Sim. sagaz e errou. Mas aí a gente interpreta errado. A gente interpreta da maneira errada. Há outro ponto importante. Quando você passa por essas experiências e você traz essa maturidade que você traz hoje, você falou uma coisa fantástica. Você tem mais tempo, porque teus filhos já estão numa fase mais criada. Eu tive minha filha, a Sofia, que tem 9 anos, aos 25. Eu tenho 34 hoje. Uhum. Quando eu tiver uns 40 anos, a Sofia já vai estar mais ou menos da idade do teu filho. Tem 12, né? Ela vai ter 13. uns 15 anos. É. Tem 13. A Sofia vai ter uns 15 anos. Então, quer dizer, eu vou fazer 35 agora, dia 10 de março. Então, quer dizer, veja a folga que eu vou ter. Eu já criei a minha filha, o cérebro dela já está formado. Você passa por isso. Você sente as folgas, você dialoga. Cara, a maior mágica da minha filha é ela poder me questionar. Quando a minha filha me questiona, eu falei, ela está pronta, né? Agora é só direcionar. Então, Cris, eu quero te falar que você colocou na minha vida mais um ponto de diversidade. E eu quero finalizar minha fala dizendo o seguinte. Na minha mentoria, 50% das pessoas da última turma de mentoria são pessoas que têm acima de 40 e poucos anos. Uhum. A minha arquiteta, ela tem 50 anos, a Carla, é de Atibaia. Eu escolhi a Carla, eu fiz um processo, tem a Luana também, que as duas vão participar do processo, do projeto, mas eu escolhi elas por experiência. A Carla veio para minha casa semana passada, ela é minha mentoranda também. Cris, quando você vê a Carla trabalhando, e aí eu trago vários questionamentos, né? Ela fica calmo. E aí ela dá um padrão, sabe, de comportamento. Ela já traçou o padrão de comportamento. Ela já me colocou na caixinha e falou, já sei o seu estilo. Por quê? Experiência, maturidade. Entendeu? Então ela me acalma só de eu olhar para ela e ver ela tranquila. Eu vou lá, ela dá aquele... Sabe aquele sorriso de canto de boca de calma, amor? Calma. E isso me dá É tipo minha mãe torrando o lençol quando eu durmo no sofá, sabe, Cris? E eu tenho uma pergunta para te fazer, Cris, depois de tudo isso. E é por isso que eu te chamei aqui. Eu quero saber, Cris, você acha que você hoje consegue entender todas as tuas habilidades e monetizar essas tuas habilidades? Você acha que você consegue se posicionar? Você sente dificuldade? É preconceito? Como é que você se sente hoje? Não, na verdade, eu não tenho. Eu acho assim que profissionalmente eu tô no meu auge, sem dúvida. Estou no meu momento profissional mais virtuoso. Mas isso não significa que a monetização das minhas atividades, das minhas habilidades, seja perfeita. Está longe de ser perfeita. Eu estou ainda entendendo várias coisas, porque eu vim de uma geração muito diferente do que se faz hoje. Quando eu comecei na internet, em 2007, as coisas mudaram tanto de lá para cá, tantas mudanças aconteceram nesses últimos 13 anos, que são muito maiores do que as mudanças que aconteceram nos anos anteriores da minha vida, entende? Assim, então, o que eu percebo é que tem uma série de aprendizados novos que eu vou aprendendo, mas eu também tenho um lado... Você falou que eu aqui ia dar aula, mas eu acho que assim, só o pouco que você falou já foi uma grande aula para mim. E eu te quero como consultora oficial de neurociências do meu podcast. Não quero nem saber, porque eu agora quero sempre a sua opinião sobre tudo. Cris, termina de falar. Eu já tinha ouvido falar sobre a neuroplasticidade, sou apaixonada por esse assunto. Inclusive, um dos vários livros que eu estou lendo, que eu quero ler todos, é aquele Mindset, né? Que com certeza você deve conhecer. E que é muito interessante, falando sobre o mindset fixo e o mindset variável, né? Assim, crescente, né? E eu acho muito interessante. E eu percebo, pelo menos na minha vida, que a minha maternidade foi um processo que provavelmente, eu acho que a maternidade também promove uma neuroplasticidade. Já foram feitas algumas pesquisas que parece que a área do cérebro responsável pela empatia nas mulheres que se tornam mães é maior. Eu não sei se se você já ouviu falar sobre isso, eu já vi uma notícia sobre isso. Mas assim, quando eu me vi numa situação que eu perdi o pai do Francisco grávida, né? Eu acho que isso é muito importante porque realmente é um grande motivador de várias coisas. Eu estou fazendo uma mentoria financeira nesse momento com a Ariadne Sodré, que é maravilhosa.
E aí a gente estava falando sobre um teste que chama Solids, que você já deve ter ouvido, você pode ter ouvido falar, que é um teste de personalidade feito aqui em Belo Horizonte. E aí tem uma coisa de qualificar as pessoas em 4 perfis. Você pode ter um pouco de cada perfil, que é o perfil executor, o criativo e tal. O comunicador. E aí eu percebi que eu tenho muito do executor e do comunicador. Mas eu percebi que o meu executor, depois que o Francisco nasceu e eu estava sozinha para criá-lo, o meu executor foi assim, por uma questão de sobrevivência. Então eu falei, cara, eu não tenho pai, porque eu perdi meus pais cedo, né? Eu não tenho pai, não tenho mãe, não tenho pai do meu filho. Eu não sou rica, não tô com dinheiro guardado. Então eu vou ter que dar um jeito de, primeiro, dar conta dessa tristeza que está dentro de mim, junto com essa alegria da vida do meu filho. Então, eu acho que o meu processo emocional, né, de expressão, de fazer um blog para o meu filho, que acabou virando livro, e aí isso acabou me transformando numa escritora, num produtor de conteúdo digital. Foi um negócio tão transformador que a maternidade e a dificuldade me proporcionou, que é o que você fala, assim, essas experiências vão exercitando o nosso cérebro. Eu não sou uma pessoa que faz muito exercício, eu luto muito, porque eu sou super sedentária, eu até tenho um vídeo divertido sobre isso, porque como eu sempre fui magra, e sou cerebral demais, eu sou quase uma cabeça com pernas. Então, assim, para eu ir pro Pilates, que eu amo, eu já vou agora porque eu sei que é só eu e a minha professora de Pilates que eu tô fazendo agora. Eu vou porque eu sei que é uma questão de consideração a ela. Se tivesse mais gente, muitas vezes eu faltava, né? Então, eu acho que tudo que você falou, eu acho que o mercado não sabe sobre essa questão. Aí eu já tô mudando de assunto. Mas assim, eu tô entendendo, voltando, tô entendendo um pouco ao longo desse tempo, a carreira, né, que eu construí, mesmo sem planejar, eu entendo ela só depois de um tempo. É quase como se eu tivesse que olhar e falar assim, ah, eu entendi. Não, então é isso que eu faço melhor. Hoje eu tenho uma noção do que eu faço melhor. Eu acho que eu sou uma comunicadora no sentido mais amplo da palavra. Porque esse vídeo meu foi quando eu coloquei todos os meus conhecimentos de comunicação em prática. Comunicar por vídeo, comunicar por texto. Eu juntei tudo com a minha serenidade mais madura, que eu aprendi que na internet eu não quero colocar o ódio na frente, eu quero conversar com as pessoas, eu quero construir muro, não quero fazer ponte. Quer dizer, eu quero, olha só, ato falho, hein? Eu quero construir ponte, não fazer muro. Minha psicanalista vai pegar no meu pé depois dessa. Olha como é que a gente está. Eu quero fazer ponte e não muro, porque a gente está cheio de muro, né? Então, eu acho que quando eu pego esse vídeo, com a repercussão que ele está tendo, que é realmente impressionante, eu acho que ele coloca assim, o que eu faço melhor hoje em dia? É comunicar. Então, eu quero viver disso, mas eu trabalho com várias coisas, né? Eu sou uma multipotencial, que eu descobri agora o que é isso. E falei, meu Deus, entendi por que é tão difícil às vezes. Mas tenho muita dificuldade, porque já fiz várias tentativas de monetização, muitas equivocadas. E eu acho que talvez os próprios erros estejam me levando ao acerto, entendeu? Assim, como eu já errei muito... Pode Pronto, terminar. pode. Agora eu quero te ouvir. Cris, você na verdade é o seguinte, você sofre, você é generalista, né? Generalista, estou até escrevendo um livro sobre isso. Na verdade, já escrevi o livro, eu estava em Havana e daí umas ideias veio na minha cabeça, eu subi e eu perdi a viagem inteira, porque eu passei a viagem inteira escrevendo um livro de um rooftop lá, comendo o mesmo prato de tarde. Eu só faço 2 refeições por dia, de tarde e de noite, mesmo prato, mesma comida. Escrevi o livro e vim embora, foi quando estourou a pandemia, foi no ano passado, início. Mas, Cris, você é um generalista. E você é um generalista porque você tem várias especialidades. Você não é só uma boa comunicadora. Você tem outras especialidades também. E o problema que pessoas como você carrega é a falta de foco. Só que a falta de foco não é ruim. Porque é na falta de foco que a gente consegue transladar sobre oportunidades. E aí você se vê provando de coisas que poucas pessoas na vida vão provar, porque a gente foi ensinado a ter uma coisinha só na vida inteira. E por isso que a maioria das pessoas no trabalho são infelizes. E olha só que importante você perder o foco. Na hora que você começa a monetizar suas habilidades, por isso que eu te perguntei, você começa a expandir o teu foco. Você não diminui ele.
Você não pega aquela coisa e ganha dinheiro com ela. E tem uma frase que eu vou repetir em todas as lives. O que é a coisa mais simples que você faz, de forma mais simples, e que você pode monetizar o máximo possível? Porque neste aspecto, você trabalha 3 horas por dia, monetiza o máximo possível e você vai cuidar do resto da sua vida de outra forma. Né? E esse é meu sonho para o Brasil. A gente tem que passar pela revolução intelectual, deixar a revolução industrial para trás, que mata, assassina a tua produtividade neurológica. Né? Sim. Outra coisa que eu queria te falar, Cris, é que a Adriana, que está aqui nos seguindo, e depois que eu terminar essa conversa contigo, eu vou chamar ela. A Adriana é uma mentoranda minha. E a Adriana, ela tem 43, eu acho, 45 anos, não lembro precisamente, mas ela me falou um dia, aqui na minha casa, ela veio fazer a mentoria, e ela falou assim, ela é de Belo Horizonte, inclusive, da sua terra. Ela falou assim para mim, Wesley, eu tô velha. Ela desabafou para mim. As pessoas não vão me querer no mercado. E ela começou a falar, e eu falei, o que é isso? De onde você tirou isso? Eu estava tão desatento a essa questão que você traz, e que isso se inclui em diversidade, que existe preconceito com isso, que eu fiquei, o que é isso? De onde você tirou essa ideia de que você vai sofrer tudo isso para ir para o mercado desse jeito? E aí eu comecei a olhar de outra forma para essas pessoas, e eu vi um padrão das pessoas que eu dou mentoria e aula acima dos 40 anos. Elas trazem essa carga da vida delas porque outras pessoas colocaram. E essa carga, muitas vezes, não representa uma realidade de performance. Porque, como a gente falou no início da live, as pessoas que são mais maduras, elas trazem uma perspectiva holística. Elas já passaram por muitas situações na vida. E olha que primor, a liderança, ela não é um cargo. A liderança, ela é situacional. Isso quer dizer o quê, Cris? Que você, detendo um conhecimento, você lidera naquela situação. Então, não existe uma pessoa que vai liderar em todos os momentos. Tá entendendo? Então, isso quer dizer o quê? Quanto mais experiência e mais madura você for, maior a tua capacidade de liderar. Mas por que a gente está perdendo essa percepção? Se você olhar para o Vale do Silício, que é a terra dos jovens de tecnologia, eu desconheço um vice-presidente que tem a minha idade. A maioria dos vice-presidentes tem 50 anos. Me parece que a mídia aqui no Brasil, depois eu voltei faz pouco tempo para o Brasil, passei 14 anos fora. Me parece que a mídia meio que pegou os millennials, que são donos da audiência maior, né? A propósito, eu sou um deles. E ela falou, olha como vocês são mágicos e gênios, mas parece que desatou esse nó. Porque, na verdade, se a gente pega a história e a gente lê, na história de tudo, a gente vai ver que as pessoas que lideram são as pessoas que têm mais experiência. E que tem mais experiência quem viveu mais. Né? Cris, para finalizar aqui, o que é que eu quero fazer? Eu quero tornar você um case pessoal meu. Tá? Então, eu vou te presentear com uma vaga no curso de carreiras que começa amanhã. Meu Deus. E eu vou te presentear com uma mentoria. Como é que funciona essa mentoria? Eu vou te mentorar pegando todos os dados. A gente vai desconstruir você. A gente vai planejar você inteira. Eu vou colocar você numa parede cheia de post-its. E aí a gente vai fazer um planejamento para que você consiga entender suas habilidades, colocá-las em práticas a maior parte do tempo e ter um plano na tua mão para você conseguir se monetizar. Nossa Senhora, meu Deus do céu, nem sei o que dizer. Vai ser sensacional. Você é meu ídolo, você sabe que eu adoro o seu trabalho. Eu queria, para encerrar, para você conversar com a Adriana, só queria exatamente complementar que eu acho maravilhoso o que o mercado ainda não descobriu é a intergeracionalidade. É por aí, gente. Chega da juniorização das empresas. Outro dia eu fiz um podcast com as meninas eu vou lembrar o nome, porque na verdade tem isso. Eu tô na menopausa, e na menopausa a gente tem umas falhas de memória. Mas enfim, é até divertido. Elas falaram muito sobre isso. São publicitárias que começaram a pegar essa causa das mulheres e a gente falou sobre etarismo recentemente, inclusive no mercado publicitário. Gente, a gente precisa do olhar jovem. A minha assessora, minha secretária, a Bela, ela é super jovem, eu adoro pedir a opinião dela. Mas eu acho que o mais legal é a soma das coisas. Então, é isso. O mercado precisa das pessoas mais velhas. E nós vamos mudar isso, tenho certeza. Eu acho que essa é uma bandeira que eu descobri que é minha. Isso é muito bacana. Te agradeço demais. Eu que te agradeço. Sabe o que eu quero te falar para encerrar? Vamos pegar a felicidade de falar da ciência, porque eu quero encerrar com isso. Quando a gente olha a notícia, né, quando a gente vê como é que está o mundo, como é que está o governo, como é que está a vacina, a gente secreta cortisol, que é o hormônio do estresse, porque a gente fica ansioso, né, quer logo que as coisas funcionem, quer que as coisas funcionem bem e tal.
Poucas coisas na vida nos dão felicidades eminentes, né? Pequenos prazeres. Cris, felicidade para a neurociência é a secretação de 4 neurotransmissores: dopamina, serotonina, oxitocina e endorfina. A endorfina, como a gente falou, né, quando a gente faz exercício físico. A dopamina é o prazer iminente. Você pega um entretenimento ali, você come alguma coisa gostosa, uma fruta boa, uma piada, dopamina. Serotonina, quando você compartilha, quando você doa. E oxitocina, tem esse jargão de ser o neurotransmissor do amor. Quando você abraça alguém que você ama, quando você vê amor nas coisas. Eu quero te falar, Cris, que todas as vezes que eu entro em contato com você, eu tenho essa sensação. Infelizmente, eu não posso medir o nível de hormônio no meu sangue ainda automaticamente, mas eu acho que eu secreto esses 4 neurotransmissores. Obrigado por existir, por ser essa pessoa maravilhosa, e você é muito necessário em tempos como os tempos que estamos passando. Eu que agradeço. Um beijo, de querido. coração. Um beijo, querido. Vou continuar te assistindo, tá? Beijão. Boa noite.